particular que tem um encontro com Deus. Caminhada de uma mulher de Deus. Desde ontem que eu tenho orado, eu já fiquei meditando no meu quarto, fazendo algumas mudanças que o Senhor disse, olha, aquilo que você preparou, muda, não fala assim não, diz dessa forma. Mas Deus já está tudo prontinho. Não, mas não é como você quer, não, vem cá. É como você vai fazer. Fala dessa forma. E eu começo a meditar e tirar primeiro as lições para a minha vida, para poder compartilhar com a vida de vocês. E minha oração, queridas, é que vocês entendam tudo que o Senhor quer falar aos corações de vocês. Desde que vocês adentraram este espaço maravilhoso. Eu fiquei encantada. Maravilhoso. Fiquei tão encantada que fiquei olhando na piscina e pluf, caí lá no chão. Eu fiquei olhando lá aquela piscina maravilhosa, as meninas naquela rede, assim, vou tirar foto. Não é? Então tudo que o Senhor preparou, que vocês possam estar abertas. E se tiver que questionar, questione de joelhos diante dele. Porque tem coisas que você vai bater de frente. Você não vai querer. E o Senhor está dizendo assim, é assim. Então se ajoelha, como a Maria fez. Lembra da história de ontem? Joquebede. E seja submissa e temente. Porque o que o Senhor tem a fazer na vida de cada uma, queridas, você não tem noção das coisas que o Senhor tem reservado para vocês. A forma como Ele vai usar vocês é tremenda. Creia nisso. Porque Deus tem o melhor para a vida de cada uma. Ai, eu estou essa casa maravilhosa aqui, não é que eu amo? Mas o tema diz assim, ó, caminhada de uma mulher de Deus. Vou repetir esse versículo. Pelo qual também quer dizer, estou junto, estou nessa, estou dentro, recebi, aceito. Temos entrada pela fé a esta graça. Paulo falando aos romanos, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mais à frente desse texto você vai dizer o que é que traz a perseverança, o que é que traz a fé, as coisas, as experiências que ele passa, mas que ele foi recebido, que ele teve direito, através de Jesus, a essa graça. Quem era Paulo? Quem era Saulo de Tarso? Um homem que perseguiu os cristãos. Ele estava presente quando Estevão foi apedrejado. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele pegou cartas lá com os doutores, com os fariseus, com os doutores da lei, para perseguir os cristãos. Aí Jesus disse, peraí, Saulo, que eu vou me encontrar contigo. Foi lá no caminho de Damasco, fez Saulo cair, né, por terra, e ouvir a voz de Jesus, dizendo assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, quem é, Senhor? Ele não conhecia Jesus. Gente, Saulo, ele não estava fazendo a coisa por fazer, não. Ele estava perseguindo aquele povo, aquela seita, porque ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava defendendo a sua fé. Ele não conhecia Jesus, não esse Jesus. Quando ele ouviu a voz de Jesus dizendo assim, Saulo, por que você me persegue? Jesus não disse assim, por que você está perseguindo os cristãos? Não. Por que você me persegue? E ele disse, quem é, Senhor? Quem és? Jesus disse assim, ó, eu sou Jesus, a quem você persegue. E duro é para você, se você continuar nessa caminhada. Aí Paulo, ó, da meia volta, né? Teve que ficar sério, passou por uma sequência de experiência, mas deu meia volta e começou a caminhar com Deus. E não foi fácil essa caminhada de Paulo. Porque os próprios judeus, o próprio povo de Deus, os próprios discípulos, não aceitaram, ficaram com medo. Como assim? Esse homem que matava, que perseguia, que queria degolar, que queria prender, e agora é nosso? Agora vai estar conosco? Como assim? Mas Jesus tem os seus planos e tem os seus propósitos. E Deus levanta mulheres também. Glória a Deus! Glória a Deus! Que Deus levanta mulheres com ousadia, cheia do seu poder, para fazer diferença nessa geração. Não é verdade?
mulheres honradas, mulheres sábias, mulheres que conhecem o Rei Jesus e querem caminhar com Ele. Quem é essa mulher que caminha com Deus? É a primeira pergunta. Quais as qualificações para andar com o Altíssimo? É a segunda pergunta. E a terceira pergunta: Deus faz acepção de pessoas? De mulheres? Será que não? Quem é essa mulher? Eu fico pensando, sabe? Quando Jesus veio ao mundo, Deus olhou e escolheu Maria. Foi? Tinha suas virtudes. Disse: olha, Maria, você terá um filho. E ele será chamado Jesus. Ele será rei. Maria ficou primeiro assustada, né? Porque não era nem casada. Como é que ela ia engravidar? E naquele contexto ali, onde a mulher era tão desvalorizada, e de repente ela vai aparecer grávida do Espírito Santo. Ah, por favor. Eu vejo Maria, primeiro ela se assustando, não é? Depois ela faz: eis aqui a tua serva, faz em mim a tua vontade. Queridas, Deus quer trabalhar na sua vida. Entenda isso. E às vezes a gente está dizendo assim: chama a Josefa, chama a Bernadette. Eu não sei nem falar. A gente fica colocando um monte de obstáculos para caminhar com Deus, como se as coisas dependessem de nós, como se fosse nós que fôssemos realizar. Mas quem realiza em nós é Deus, porque Ele tudo pode. Ele é soberano. Ele é o Senhor desse universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo está estabelecido segundo a vontade de Deus. Não se iludam. O homem pensa que as coisas caminham segundo a vontade dele. Não se iludam. Vontade permissiva de Deus. É isso que acontece. Mas chegará um tempo que todas as pessoas prestarão contas diante de Deus. Aí sim é que nós vamos perceber e vamos ouvir o Senhor dizendo assim: vinde, bendito do meu Pai, receber por herança que foi preparado para vós desde a fundação dos séculos. Você ouvir isso? Caminhe com Deus. Quem é esta mulher? Eu fico pensando, sabe? Deus só escolhe pessoas corretas, íntegras. Quando ele perguntou a Jó, quando ele perguntou ao diabo: viste meu servo Jó? Homem bom, fiel, íntegro, honesto. Aí Jó estava passando com as meninas hoje lá no JCA. Jó disse assim: olha, no final da vida dele, ele disse assim: olha, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas hoje meus olhos o veem. Ele quer dizer, hoje eu tenho experiência com Deus. Nós muitas vezes estamos conhecendo Deus de ouvir falar. Nos satisfazemos em ouvir o pastor pregar, ouvir a pastora pregar, em vir para os acampamentos ouvir a preletora pregar, mas não nos debruçamos na palavra de Deus para conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra e ter experiência com Deus. Uma mulher que caminha com Deus, ela se debruça nas palavras de Deus. Quero convidar uma irmã, voluntariamente duas, que vai abrir a sua Bíblia, vai ficar em pé e vai ler bem alto, tá certo? Josué 2, de 1 a 24. São 24 versículos. Você que gosta de ler a Bíblia, se levante, leia bem alto para todo mundo ouvir. Josué 2, 1 a 24. Depois, Josué 6, outra pessoa, 22 a 23. Que nós vamos conhecer uma história tremenda de alguém que não tinha nada com Deus e que as pessoas recriminavam, repudiavam e que era discriminada, desvalorizada, mas que entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e escolheu seguir Jesus. Cadê a mulher de Deus? Já ficou em pé? Josué 2, de 1 a 24. Bem alto. E depois Josué 6, de 2 a 23. Bem alto, tá, irmã?
2, 1 a 24. Josué envia 2 espias a Jericó. Está dando para ouvir? Tá. Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde. Aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as camas do linho, que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até os valos, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Pensei que o Senhor vos deu esta terra, e que a favor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, e os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Acordo com Raabe. Agora, pois, jurai, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a minha casa e a de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livreis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disseram-lhe: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe: Aqueles homens desabrigados seremos deste juramento. Aqueles homens desobrigados seremos desse juramento, que nos fizemos jurar, que vos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o teu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram aos perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram, e desceram o monte, e passaram
e chegaram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhes aconteceu. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Amém. O 6, 22 a 23. Depois Josué disse aos dois irmãos que haviam servido como espiões: entrem na casa de Raabe, a prostituta, tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Então eles foram e fizeram sair Raabe, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento do resto. Amém. Louvado seja Deus. Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra, aplica os nossos corações, nos faz entender, Senhor, o Teu trabalhar. Nos ensina, ó Deus, como olhar para o Senhor e caminhar com o Senhor. Vocês ouviram o que essa mulher era? Uma prostituta. Eu acho interessante que nós somos tão preconceituosos. Se entrar uma pessoa na igreja até de vestes, né, assim, meio que sujas e tudo, a gente já olha de lado. Se for homossexual, misericórdia, eu sento do outro lado. Não é? Essa mulher é uma prostituta. Ela foi abraçada. Ela também recebeu essa graça. Ela também foi amparada. Mas ela seguiu um caminho. Ela fez uma escolha. Queria que a gente parasse um pouquinho para meditar nessa história tremenda de uma mulher que, reconhecendo a fama do povo de Deus, de Israel, ela temeu. Reconhecendo a fama do Deus de Israel, ela temeu. Vamos só lembrar um pouquinho da história. Hoje a gente falou daquela história do povo do Egito, que Moisés nasceu, aquela coisa toda que o povo estava escravo, não é? E depois Deus levantou Moisés, porque Deus livrou, Deus escolheu desde o ventre da sua mãe aquele homem, preparou ele com todas as regalias do palácio, com os ensinamentos da sua mãe, com ele no deserto. Em todo o tempo Deus trabalhou com Moisés, para no tempo dele Moisés tirar o povo de Deus do Egito, e assim aconteceu. Só que Deus disse assim: olha, preste atenção aqui. Vocês precisam me obedecer os meus estatutos, os meus princípios. Vocês precisam caminhar comigo. Se vocês caminharem comigo e observarem todos os meus mandamentos, os princípios que eu tenho para a vida de vocês, que são princípios de vida, não são de morte. São bênçãos, não são maldição. Prestem atenção. Quando eu estou dizendo a vocês para não comer o sangue, é simplesmente porque eu tenho cuidado com vocês. Vocês estão no deserto. Já pensou se vocês adoecerem? Preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Eu quero caminhar com vocês. Agora vocês não podem fazer aliança com outros povos. Eu sou o seu Deus e você é o meu povo. Mulheres, Deus está dizendo assim: eu sou o seu Deus. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu emprego, não é a sua faculdade, não é nada e ninguém. É Deus, eu sou o seu Senhor. Olha para mim, confia em mim. Eu tenho o melhor para a sua vida. Eu quero te dar vida e vida com abundância. Escolha andar comigo. Escolha caminhar comigo. Me deixe guiar os seus passos. Não façam alianças. Não se iludam. Cuidado com a mídia. Cuidado com o consumismo. Cuidado com todas as coisas que tiram o seu foco do reino. Porque você é uma mulher escolhida por Deus, cheia do poder de Deus. Preste atenção a isso. Então, povo de Deus, adentrem essa terra, conquistem, porque eu prometi a Abraão. Vocês lembram disso? Eu disse a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra, se ele fosse uma bênção, que daria para a geração dele seria infinita, não se contaria. E eu preciso cumprir a promessa. A terra de Canaã está lá. Dentre essas terras, conquiste as terras, porque as terras são de vocês, mas não façam aliança. O povo se perdeu. Nós nos perdemos o tempo todo. Por isso que Deus está o tempo todo falando no nosso coração: cuidado, olha para frente, cuidado.
cuidado, olha o que eu quero te dizer, presta atenção, eu quero te abençoar, olha aqui a minha palavra, ora, me busca, eu estou com você, confia em mim. Deus está o tempo todo dizendo isso para a gente, porque a gente é bobo, a gente é criança. Ele sabe disso. Por isso que Ele cuida de nós com tanto amor, com tanto zelo e com tanto carinho. E o povo começou a entrar nas terras e conquistar as terras e destruir. Todas as vezes que o povo obedecia, prestava atenção nos mandamentos de Deus, eles eram vitoriosos. Quando eles faziam aliança com os povos daqueles lugares que Deus abominava, os povos simplesmente pegavam seus filhos e ofereciam holocausto aos deuses. Deus abominava essa ação. E o povo, quando fazia essas alianças, ai Deus, o povo perdia, o povo sofria. Só que a fama desse povo, o poder desse Deus de Israel, chegava às cidades. E você vê na leitura que ele diz assim: nós conhecemos a fama, sabemos que o Deus de Israel é um Deus poderoso. Raabe temeu a Deus. O que nós precisamos é ter temor. Parece que nós não tememos. Parece que nós fazemos as coisas como se Deus não estivesse nos vendo. Raabe, uma prostituta que só ouvia falar de Deus e do que Deus estava fazendo através do seu povo, como Deus guiou o seu povo pelo caminho do deserto, como Deus cuidou dele, como Deus conservou. E quando o povo chegou lá, Josué disse: vai lá visitar lá aquela terra ali de Jericó, vai espiar para saber se a terra é boa, como é que a gente pode entrar, como é que são os habitantes. Raabe, que morava no muro da cidade, que protegia a cidade, que recebia homens, ela percebeu que aqueles homens eram diferentes. Às vezes, querida, nós recebemos anjos em casa e não prestamos atenção. E ela recebeu aqueles homens. É tremendo a observação de uma prostituta. É tremendo. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela não teve medo. Ela disse: olha, peraí, esse povo é o povo de Deus. Eu tenho ouvido falar nele. Eu preciso agora ou nunca tomar uma decisão. Eu preciso caminhar agora de forma diferente. Eu preciso de sabedoria para agir e mudar o que possa vir acontecer na minha família. Com sabedoria. Ela chamou os homens e escondeu os homens na sua casa. Ela não teve dúvidas. Ela escolheu ser amiga de Deus. Não foi isso que aconteceu? Ela escolheu. Ela tinha lá o rei da sua cidade, tinha toda a cidade dela, o povo dela. Viu um povo que ela já conhecia de ouvir falar, mas que ela conhecia o Deus, porque as coisas que Deus fez através desse povo foram tremendas. Ela disse: não, eu vou escolher ser amiga de Deus. Eu preciso nesse momento tomar uma decisão. Eu preciso agora caminhar de forma diferente. Queridas, preste atenção. Deus não quer saber o que aconteceu no teu passado. A Bíblia diz que quando alguém se converte e aceita Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que acontece é que às vezes a gente não se perdoa por algo que a gente fez errado. E fica o tempo todo se lamentando. E Deus já te perdoou há muito tempo. Porque Deus é Deus de perdão. Tem uma história que eu acho interessante. Com certeza não é verídica, mas que fala bem forte ao meu coração. Que disse que uma irmã chegava para o pastor e dizia: pastor, todas as noites Jesus vai falar comigo na minha casa. Quando eu estou orando de noite, ele chega e vai conversar comigo, pastor. Pastor, você é mesmo, irmã? Ela disse: é, tá certo. Outro dia, pastor, Jesus foi falar comigo novamente. Conversou comigo na minha casa. Eu estou orando, Jesus está lá conversando comigo, pastor. Pastor, você é mesmo, irmã? Como é que eu posso saber se é Jesus mesmo, pastor? E o pastor disse assim: olha, faz o seguinte. Quando ele vier conversar com você,
você pergunta assim para ele: Jesus, me diga qual foram os erros que eu cometi. Peça para Jesus contar para você as coisas erradas que você tem feito, que você fez antes de conhecer. Aí ela: tá certo, pastor. Pastor até acho que duvidava, né? Tá certo. Quando ela foi orar novamente, que ela sentiu a presença de Jesus, ela perguntou: Jesus, eu quero lhe fazer uma pergunta. Jesus disse: diga, minha filha. E ela disse: eu gostaria que o Senhor me dissesse quais foram os erros que eu cometi antes de aceitar o Senhor como Salvador. E ele disse assim: eu não lembro. Eu não lembro. Porque Jesus apaga todas as transgressões. Ele nos lava com seu sangue remidor. Essa é a promessa. E a Raabe parece que tinha certeza disso. Ela disse: olha, eu vou lá, não teve dúvidas, eu vou escolher ser amiga de Deus, porque com certeza esse Deus vai me abençoar. E toda a sua família, vocês viram no texto que ela leu, toda a sua família foi salva no Senhor Jesus. Toda a sua família foi salva. Pela providência, pela ação, pela atitude de uma mulher prostituta. Agora, já pensou a mulher que já caminha com Deus há um tempo, que tem experiência com Deus, que conhece a palavra de Deus, que conhece o poder que Deus tem, o que ela pode fazer no seu lar, o que ela pode fazer na sua casa? Queridas, não tenham dúvidas. Deus, Ele tem bênção para nos dar. Ele quer transformar a sua casa, salvar o seu marido e os seus filhos. É isso que Ele quer. E esta mulher, com sabedoria, fez a escolha certa. Mais uma vez, Joquebede fez a escolha certa, Maria fez a escolha certa, e Raabe, uma mulher que era discriminada, fez a escolha certa. A mulher que quer caminhar com Deus. Preste atenção. Uma mulher que quer caminhar com Deus, ela reconhece que Deus é soberano. Foi isso que aconteceu com Raabe. Esse Deus de Israel só pode ser soberano. Esse Deus que abre o mar vermelho, que faz o povo passar a pé enxuto. Esse povo que conserva, esse Deus conserva esse povo, que nem Faraó conseguiu destruir. Esse povo, esse Deus é um Deus soberano. É o Deus da história. É o Senhor que rege essa história dessa vida, desse povo. Com certeza. É conhecer a soberania de Deus, queridas. Conhecer a soberania de Deus é saber que Ele tem poder para todas as coisas, que as coisas não estão nas nossas mãos. Quer ver um exemplo? A gente tem mania de reclamar muito que os homens são machistas, não é? Porque os homens não lavam prato, porque os homens fazem isso, porque os homens fazem aquilo, porque isso aqui lá. Mas quem é que educa os homens? Quem? As mulheres, as mães, não é? Tem uma frase assim que a mão que dá o berço é a mão que rege o mundo. Entende? Nós temos o poder de educar e de ensinar os nossos filhos. Aí eles seguiram. Hoje eu também falando de experiência de meninas aqui que nasceram na meio de missões, mensageiras, JCA, estão envolvidas, foram ensinadas no caminho que devem andar. Se nós, réis mortais, não é? Temos esse poder de ensinar, você já imaginou Deus, o Senhor da história, o Rei, o Criador de todas as coisas? O que Ele tem para nos ensinar é tremendo. Escolha ser amiga de Deus. Perceba que Ele é soberano. Descanse nos braços dEle. Então você diz assim, não tenha sobre vós nenhum cuidado, só qualquer que seja. Porque somente um seria muito para ti. O teu trabalho é tão somente descansar em mim.
nós não sabemos, não somos nada. Se a gente tivesse um pouco da fé e da certeza que Raabe teve, mesmo sem conhecer Deus, nós provaremos o melhor dessa terra, porque é promessa de Deus. Deus é soberano, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Caminhar com Deus, irmãs, é reconhecer a soberania de Deus. Caminhar de Deus, a mulher que caminha com Deus, ela tem na família o seu primeiro ministério. Mulheres, em nome de Jesus, o seu primeiro ministério é a sua família, não é a sua igreja. A sua família é uma instituição estabelecida por Deus, que Deus coloca nas suas mãos para você administrar. Você precisa cuidar, você precisa zelar. Eu identifico isso em Raabe. Ela disse, olha, assim como eu usei de misericórdia com vocês, usem também com a minha família. Sabe, meu pai, minha mãe, todos os meus. Em nome de Deus. Ela teve cuidado com a sua família. É o primeiro ministério. Por que nós não fazemos mais culto doméstico? Será porque a gente não tem mais tempo? Ou como é que está o nosso tempo? O que nós estamos fazendo dele? Como é que nós caminhamos com Deus? Uma vez eu fui numa palestra que o preletor foi bem rude, sabe? Que eu até me assustei. Ele disse, nós parecemos animais irracionais. Ele falava assim, acordamos de manhã e nem agradecemos a Deus pelas coisas que Ele nos dá e pelo que Ele é. A gente acorda, levanta, escova os dedos, toma café, bota a roupa e vai trabalhar. Não precisa de nada nem de ninguém. É autossuficiente. Pede nem para abençoar a Deus. Aí nem tive tempo à noite, eu vou orar. Quando a gente chega à noite, a gente chega tão cansado assim, eu sabe todas as coisas, amém? Uf, e vai dormir. Eu fiquei assustada quando ele falou isso, sabe? Eu disse, meu Deus, como é sério isso? Quando a gente não levanta pela manhã e não dá as primícias do nosso tempo a Deus, não nos coloca diante de Deus, a gente está dizendo que nós somos autossuficientes, não precisamos de... Como é que a gente vai caminhar com esse Deus? Se a gente não tem buscado esse Deus? Nossa família precisa nos ver de joelhos, nossos filhos precisam nos ver de joelhos. Tem uma frase que diz assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A oração é a chave que abre todas as portas, que vai salvar o teu marido, os teus filhos, a tua casa. Porque a Bíblia diz que no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus, diz a palavra dele. Então o seu primeiro ministério, você quer caminhar com Deus? Cuide da sua família, porque Deus vai cobrar isso de você. Cuide dos seus, ore pelos seus filhos, vá de madrugada no quarto deles, estenda as suas mãos em nome de Jesus e abençoe os seus filhos, abençoe o seu marido, entregue-os no altar do Senhor, porque Ele fará maravilhas. E você vai ver a sua família no altar de Deus, servindo a Ele com alegria. Foi isso que Raabe buscou, quando ela estava falando assim, olha, salva a minha família. E a família dela foi salva. Os leva a caminhar com Deus. Através de quê? De reclamação? De todos os dias estar lá reclamando com o marido, com os filhos, e criticando, e acusando? Não. Através da sua atitude, através do seu exemplo, através da sua fé. É a sua fé que vai salvar outros. Já pensou alguém olhar para você? Não sei se alguém já disse a você, para ser crente igual a fulano, eu prefiro não ser. É horrível, não é, irmã? Aí eu fico olhando assim, a Bíblia diz assim, Deus de Israel, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Sabe o que eu fico pensando, irmã? Será que alguém vai dizer assim, Deus de Solange? Será que alguém vai dizer isso, irmãs? Será que alguém vai olhar para mim e vai, através da minha fé, identificar Deus na minha vida? Só se eu caminhar com Deus. As experiências, as atitudes, o relacionamento com Deus, o que Deus vai fazer na minha vida, através da minha vida, é que vai fazer com que o outro diga, eu quero servir esse Deus que a Solange serve. Eu quero conhecer esse Deus que ela caminha com Ele. Então a atitude leva
sua família a caminhar com Deus. Leva os seus amigos a caminhar com Deus. Você não faz alianças com coisas que não agradam a Deus. Você não fica em cima do muro. Não vou ficar calada que é para não me envolver. Como assim? Como assim? A palavra do crente é sim, sim? Não. É isso. Eu tinha um professor que disse assim, olha, fala sempre a verdade. Na hora a pessoa não vai gostar. Mas quando ela precisar ouvir a verdade, é você que ela vai procurar. Porque ela sabe que você diz a verdade. Ela sabe que você conhecer a Deus. E conhecer a Deus e caminhar com Deus faz toda a diferença. Raabe prestou muito bem atenção nisso, viu? Está atenta à santificação. Porque santificação é um processo. Eu estou caminhando com Deus, mas é aquele tipo de crente, sabe? Dos 3S. Vocês conhecem o crente do 3S? Sabe, conhece não? É o crente salvo, sentado e satisfeito. Pronto, acabou-se. Está ali, eu estou aqui orando, pronto, jejuando e acabou-se, né? A igreja está lá, 20% das pessoas trabalham e 80% das pessoas consomem o que 20% faz. Não é assim que funciona? Uns ficam sobrecarregados e o outro carrega em cima da carga ainda para quebrar, né? Fica mais pesado. Escolhido é o pastor, escolhido é o irmão Pinal, escolhido é o irmão fulano. Eu não, eu estou aqui só, faço parte do corpo. Santificação é uma busca constante de entrega ao Deus da palavra, à igreja do Senhor Jesus. É um caminhar de disposição, de disponibilidade. Eis-me aqui, usa-me a mim. Como que eu posso dizer que eu ando com Deus se eu não sirvo esse Deus de forma total? Se eu não me entrego? Se eu nunca tenho tempo? Se eu nunca estou disponível? Como estava me dizendo que a gente não tem coordenadora da JCA. A irmã da MCA, ela ocupa essas duas funções. Eu vejo tantas coordenadoras da JCA aqui. Queridas, quem faz é Deus. Se santifique, se consagre, busque a vontade de Deus. Nós estávamos conversando enquanto líderes, dizendo, meu Deus, quanta coisa gostosa a gente goza, não é? Quanto conhecimento, quanto compartilhamento, quanta vivência, por conta da gente dizer, sim, Senhor, esse aqui me usa. O Senhor quer te usar. Quer usar na União Feminina Baixo do Brasil, talvez usar como coordenadora da JCA, como sei lá o quê, que posição o Senhor quer te colocar, mas Ele quer te usar no lugar em que você está. Ele usou Raabe em cima de um muro para abençoar a vida daqueles homens. E ela foi abençoada por isso. Quem abençoa é abençoado. Não é verdade? Ela é determinada. A mulher que caminha com Deus é determinada, meus irmãos. Não tem meu termo, não. Ela sabe quem ela é e o que ela quer. Ela olhou para aquele lugar e disse, vem cá, meu filho, que eu quero conversar com você. Quero conversar com esse Deus, quero conhecer esse Deus. E quando os homens de lá do rei, vocês ouviram na história, chegou e disse assim, olha, você botou aqui 2 homens. Eu coloquei, mas eles já se foram. Ela sabia o que ela queria, não adiantava, não. Ninguém viesse enrolar ela, não. Eles estavam realmente aqui, mas se foram. Estavam lá, ó, escondidinhos em cima do seu telhado, ali, bem escondidinhos, homens de Deus. Queridas, Deus fala o nosso coração e o nosso ouvido em alto e em bom som. Ele diz o que é que Ele quer que você faça, como você faça. Ele diz todas as coisas. Eu só quero que você seja determinada, que você seja corajosa, que você confie, que você se entregue e que você faça. Que você não tenha medo, porque Ele é soberano. E Raabe, meu Deus do céu, ela teve essa determinação, uma mulher que talvez fosse para viver chorando, não é? Não, Ele não vai me aceitar. Eu sou uma prostituta. Que vida que eu tenho? Não, de jeito nenhum. Talvez ela dissesse assim, eu mereço mesmo morrer, junto com esse povo. Mas ela recebeu também a graça. Ela foi transformada. Essa mulher, a superação. Uma mulher que anda com Deus precisa ter propósitos definidos. Sabe? Precisa olhar para os olhos da fé, definir metas e objetivos e seguir olhando para o autor da consumação.
consumador da fé. Olhar para Jesus. Algo definido. Eu quero ser doutora, mas eu quero ser uma missionária doutora. Eu quero ser professora, mas eu quero ser uma professora missionária. A melhor profissão para a mulher é ser missionária. É falar do amor de Deus. É falar das boas novas de salvação. A mulher de Deus, ela não se contenta, ela não cabe dentro de si, sabe? De tanta alegria de falar das grandezas do Pai. Tudo que Deus faz na sua vida, ela quer falar, ela quer anunciar, ela quer compartilhar, ela quer que o outro conheça isso. Não é assim quando nós temos uma alegria muito grande? A gente não transborda de tanta felicidade que a gente não se aguenta em nós mesmos, a gente quer contar para todo mundo. Que eu não sei, pode dizer assim, eu vou contar para todo mundo que Jesus é bom. Eu vou falar para todo mundo que Jesus é bom. Entende? É isso que a gente quer fazer, falar para todo mundo que Jesus é bom. É uma questão de prioridade. Onde está Jesus na sua vida? Que lugar ele ocupa na sua casa, no seu coração, na sua mente, na sua alma? Isso define todas as coisas. Você quer ver uma coisa? Fecha os seus olhos. Pensa em 3 coisas que você deseja muito na sua vida. Só 3 coisas que você deseja muito que aconteça na sua vida, na vida da sua família, para você em particular. Só 3. Que eu sei que nossos sonhos são muitos, não é? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Qual dessas 3 coisas está relacionada com o reino de Deus? É uma questão de prioridade. Olha o que a Bíblia diz. Onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. O que você deseja está relacionado com o reino de Deus, com as coisas de Deus, em fazer a vontade de Deus. Vai resultar numa caminhada com Deus. É uma questão de prioridade, é uma questão de escolha, é uma questão de submissão, é uma questão de confiança, é uma questão de temor a Deus. Queridas, Raabe escreveu uma linda história de caminhada com Deus. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Ela escreveu uma linda história e deixou para nós o seu exemplo de fé, de coragem e de determinação. Por isso toda a sua família foi salva. Quando eles adentraram Jericó, lá estava a fita de escarlate na sua janela. E toda a família de Raabe foi salva pelo poder de Deus. Porque o povo de Deus fez uma promessa a Raabe e a promessa foi cumprida. Ela escreveu uma história, mas começou dela. Ela tomou uma atitude, ela deu um passo. E nós, mulheres atuais, que história estamos escrevendo? Com quem temos andado? Com quem temos nos relacionado? Convide Jesus para andar com você. Caminhe com Ele. Essa música, esse vídeo que vocês vão ouvir agora, é da Ana Rosa também. Eu gosto muito dessa música que diz assim: vem andar comigo. Muda. Preste atenção nessa música. Pode estar mais baixinho. Faz dessa música uma oração para você. Jesus mudou a sua vida. Convida Ele assim, ó. Vem andar comigo, Senhor. Minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço.
quer andar com você, que transformar a sua vida, fazendo você um vaso de bênção. E como ele fez com a vida de Raabe. Podemos cantar? Mudaste a vida, contemplarar, Senhor, arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Tá difícil? Pede pra gente andar com você. Ele pode transformar todas as coisas. É ter que encher de poder. Deixa de ti, foi tua presença, quer transportar no teu amor. Ficas como seu sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Deixa de ti, em tua presença, quer transportar no teu amor. Ficas como seu sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Fica de pé, querida, por favor, em nome de Jesus. Peça ao Senhor para andar com você, para nos ajudar nas dificuldades da nossa vida, da nossa caminhada, que não é fácil. Mas Ele tem o poder para transformar todas as coisas. Em nome